Hoje eu venho aqui para trazer uma experiência, então, que a gente fez no município de Alpestre, que a gente denominou Intervenção com Idosos, um olhar integral e multidimensional para as velhices no município de Alpestre. A gente pensou em utilizar as velhices no plural, porque a gente sabe o quanto que cada velhice é um processo complexo, né? Que demanda de uma determinada cultura, de uma determinada subjetividade. Então, por isso que a gente usou velhices. Como teve o início, então? O projeto ele teve início com a adesão do município ao programa Rede Bem Cuidar, que é um programa do governo do estado do Rio Grande do Sul, que visa, então, um cuidado e uma atenção especial aos processos de envelhecimento. O desenvolvimento ele se deu, primeiramente, então, a partir de uma pesquisa que foi aplicada pelos agentes comunitários de saúde. Essa pesquisa foi usado o questionário VES-13, e, então, os agentes comunitários de saúde foram na casa de todos os idosos, e para a gente conseguir, então, ter uma melhor compreensão acerca dessas velhices e também estratificar os idosos segundo os graus de funcionalidade. Nas pesquisas, a gente identificou, então, a presença de 460 idosos. Por que a gente fala de 460 idosos? Porque a gente pegou somente um ESF do nosso município. O nosso município ele tem menos de 7.000 habitantes. Então, a gente conseguiu fazer essa varredura completa nessa área. A gente encontrou, então, 11 idosos frágeis, com limitações funcionais bem importantes, acamados, 108 em estado de fragilização e 341 idosos robustos. Como doenças prevalentes, a gente teve a hipertensão, ansiedade, depressão, diabetes, insuficiência cardíaca, e os outros a gente acabou não colocando aqui, até porque foram essas as nossas bases de intervenções. O que a gente percebeu assim durante a pesquisa, até para delimitar um pouco as nossas ações? Esses idosos eles tinham uma grande quantidade de dor, né? 75% da população do município é rural. O nosso solo lá é muito difícil em termos de uso de lavoura mecanizada, então a atividade é toda braçal. Então, muita queixa de dor. A grande maioria deles não praticava nenhuma atividade física, praticamente metade não tinha atividade de lazer. E uma coisa que nos chamou muita atenção é que o acesso ao transporte público ele era muito precário. Assim. 90% da população não tinha acesso ao transporte público. Então, como intervir num cenário como esses? Né? Então, a gente até usou ali intervenções, porque foi uma prática também onde a gente inventou ações também para poder acolher toda essa complexidade também da nossa região. Então, a gente fez um projeto bem amplo, que não se restringiu àquela clínica, assim, paciente, leito, né, consultas, e a gente buscou, então, ir até esses idosos e pensar numa clínica, que eu digo uma clínica com K, assim, que é uma clínica do desvio, da criação, da invenção de novas formas. Então, a gente fez um projeto bem vasto, assim. Por exemplo, com os idosos frágeis, a gente pensou em atendimentos domiciliares. Aqui está a equipe, num desses momentos. A gente ia até a casa, com toda a equipe, médico, físio, odonto, fazia as avaliações no domicílio. Também foram pensados, nesses idosos, a realização de projetos terapêuticos singulares, onde se debruçava, né, diante de cada caso, para análise, então, dessa multidimensionalidade, que é, né, os processos de vida da gente. E também a gente percebeu assim, que, como a gente tinha um grande número ainda de idosos robustos, a importância de também a gente buscar ações de prevenção e promoção. Então, a gente trabalhou muito com grupos também. A gente teve grupos de atividades físicas com foco em dores crônicas. Aí a gente também teve, a fisioterapeuta ela fez os grupos, entregou bolinhas, entregou faixas para eles fazer esses exercícios em casa também. A gente teve grupos de cuidado biopsicossocial, com atividades recreativas e de educação em saúde. Então, nesses grupos, a gente teve a presença do médico, da farmacêutica, da psicóloga. Bom, toda a equipe estava presente,
né? Então, foi um momento bem rico. Eles dançaram também ao som das bandinhas, que é um ritmo típico lá da nossa região. E foi um processo assim de muita troca, e foi um saber realmente compartilhado. E também ocorreram consultas multidisciplinares e com foco nos processos de envelhecimento, assim, para cuidar também da funcionalidade do idoso. Muitos, assim, tinham a questão da polifarmácia, algum excesso de medicamento, às vezes, até atrapalhava na funcionalidade dele, não ajudava. Então, foi feito todo esse cuidado. Com o projeto, então, a gente concluiu e buscou-se, né, manter o idoso com o máximo de sua capacidade funcional, atendendo cada caso em sua especificidade e singularidade, e também com as intervenções grupais, foi possível ao idoso a melhora do convívio social, a ressignificação da velhice e do velho, né? Já que a gente tem um estigma muito grande para essa fase da vida. Então, nos grupos, a gente, inclusive, começava o grupo questionando, né? Bom, o que é estar velho para vocês? E a gente percebeu esse período como um período muito complexo, assim, de estigmatização mesmo. Então, reformar esses conceitos de velho, de estar no mundo, de pertencer ao mundo, foi essencial assim na nossa prática. A gente também conseguiu um olhar mais cuidadoso para os problemas da automedicação, e a gente conseguiu também a incorporação da prática de lazer e atividades físicas ao seu cotidiano. Outra coisa que eu acho que foi imprescindível foi que eles não vieram até nós. Nós fomos até eles. A gente pegou cada localidade assim e a gente ia até as localidades. A comunidade lá do interior, vamos até essa comunidade. No outro, aí a gente ia para os salões da comunidade. Aqui tem um dos encontros em que a gente dançava, né, com eles, a equipe dançava, a equipe interagia. Então, foi um processo de compartilhamento muito bacana, assim. E eu brinco que, no começo, estava difícil de se ajustar ao ritmo das bandinhas, né? A equipe dançava de um jeito, o usuário dançava do outro. E eu acho que, no final, a gente foi acertando o ritmo. E, quando eu falo de acertar o ritmo, eu não falo só da dança, mas eu acho que eu falo do ritmo da gestão de um cuidado compartilhado. Porque a gente ouviu o que eles precisavam, a gente teve uma pesquisa que pôde acolher as demandas dele, e conseguir intervir a partir dessas demandas. Então, eu acho que, para um município pequeno como o nosso, eu acho que deu um gostinho de quero mais, assim, né? Porque, às vezes, a gente tem práticas muito fragmentadas. Então, conseguir sair um pouco desse engessamento dos processos de trabalho foi bem significativo. Então, acho que seria isso. Muito obrigada.